se as atitudes não forem o quê? Novas. Se você for o mesmo homem, a mesma mulher que você foi em 2024, então a sua vida esse ano vai ser o quê? Igual de 2024. Entende? Para que a minha vida venha evoluir, eu tenho que evoluir como ser humano, como pessoa, eu tenho que crescer. Filipenses capítulo 3, do versículo 4. Olha só, ele diz assim: ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos seus próprios esforços, eu teria ainda mais. Preste atenção aqui para você entender. Aqui o apóstolo Paulo falando, volta para mim aqui. O apóstolo Paulo falando. Por quê? Paulo, ele era judeu, ele era fariseu. Ser fariseu nessa época era ter um status de autoridade na sociedade. Tanto é que Paulo, mesmo não sendo policial, mesmo não sendo do exército, ele prendia os cristãos. Ele tinha autoridade para prender uma pessoa. Está entendendo? Ele era muito respeitado, porque ele era do grupo dos fariseus. E os judeus se gloriavam muito na carne, por serem judeus, por serem descendência de quem? De Abraão, no sangue. Então, Paulo disse assim: se você acha que pode se gloriar nos seus próprios esforços, na sua carne, eu ainda mais. Aí ele diz assim: fui circuncidado, o quê? Com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus. Olha só, extremamente obediente à lei judaica, era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei, o quê? Com todo rigor. Preste atenção. Segundo os estudiosos da Bíblia, pessoal, Paulo, ele era casado. Mas quando ele aceitou Jesus, ele perdeu o quê? O casamento. Ele perdeu a esposa. Porque para ser membro do grupo dos fariseus, só podia ser casado. Não podia um homem solteiro ser fariseu. Preste atenção. Olha tudo, o status que ele tinha, a autoridade que ele tinha. Um homem, ele era muito rico para ser da classe dos fariseus. O status na sociedade. Aí olha o que ele continua dizendo: pensava que essas coisas eram o quê? Mas agora as considero insignificantes. Por causa de quem? De Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, por causa de quem? De Jesus. Deixei de lado todas as coisas e as considero o quê? Menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Olha para mim agora. Deixei de lado todas as coisas. Se você, se a gente não deixar para trás aquilo que atrapalha, esse ano vai ser mais uma troca de calendário, não vai mudar nada na sua vida. Se Paulo não deixasse tudo o que ele era para trás, ele não se tornaria no apóstolo Paulo, ele continuaria sendo Saulo. Se ele não deixasse para trás aquela vida, o Senhor Jesus não ia dar para ele a vida nova que ele recebeu. É isso que a gente tem que entender. As pessoas
virada de ano, feliz ano novo, é ou não é? Sim ou não? Todo mundo festeja, estoura fogos e alegria, e agora vai, agora vai. Vai passando os dias, o que vai acontecendo? Toda aquela emoção do Réveillon, toda aquela emoção da virada de ano, o que acontece? Se desvanece, apaga, acabou. E ela continua a mesma vida de sempre. Por quê? Porque se não deixar para trás o que tem que deixar, não vem a vida nova. A vida nova não vem porque eu desejo. A vida nova não vem porque eu recebi de alguém feliz ano novo. Paulo teve que deixar para trás a vida que ele tinha. Ele teve que deixar para trás os status, deixar tudo. Ele disse: tudo isso hoje eu considero o quê? Menos do que lixo, se comparar ao ganho de conhecer Jesus. Está compreendendo? O que você tem que deixar para trás? Não, pense, não é só questão de pecado. A gente está começando um novo ano. Quem você quer que esse ano seja de fato uma vida nova? Faz assim. Então o que você tem que deixar para trás? O que eu tenho que deixar para trás? Não é só pecado. Tem gente que você tem que deixar manias, hábitos que você tem, que só te atrapalha, costumes, coisas que às vezes o teu marido já falou para você, você tem que mudar nisso aqui, mas você continua sendo aquela teimosa, ou aquele teimoso que a tua mulher já falou, e você não muda, e isso está atrapalhando o seu casamento, está atrapalhando a sua vida, porque querer uma vida abençoada, todo mundo quer, mas não é assim, o quê? Não, você tem que fazer a sua parte, você tem que abrir mão de certas coisas, e com relação a Deus, o que mais me aproxima de Deus, qual é a coisa que mais me aproxima de Deus, segundo a Bíblia? Qual é? Não. Renúncia. Se você lê os evangelhos, você vê Jesus sempre falando: quem quiser vir até mim, negue-se a si mesmo. Você quer se aproximar de mim? Se negue, renuncie. Quanto mais você renuncia o seu ego, as suas vontades, aquilo que agrada a sua carne, mas desagrada a Deus. Está compreendendo? A renúncia, tanto é que a palavra sacrifício no original significa o quê? Aproximar-se de Deus. Sabia disso? Por quê? Porque sacrifício é renunciar. É renunciar suas vontades, é renunciar o seu eu, o que você gostaria. É renunciar coisas que você sabe que tem que deixar de lado. Paulo disse: eu considero essas coisas que eu abri mão menos do que lixo. E ele diz aqui, e não conto mais com a minha própria justiça, que vem do quê? Da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pelo quê, gente? Pela fé em Cristo. Olha só, porque obedecer mandamentos, muitos religiosos obedecem. Paulo era religioso, ele obedecia. Ele disse: só que hoje eu não conto mais só com a obediência da lei. Eu conto com o quê? Com a fé. É a fé que faz a gente se tornar justo diante de Deus. Você quer um exemplo? Quem lembra de Zaqueu? Quem conhece a história de Zaqueu? Zaqueu roubava impostos, sim ou não? Era pecador. Jesus entra na casa dele, e Jesus não fala nada, Jesus só está ali comendo com eles. Zaqueu se levanta, Jesus não pediu nada para ele, mas ele se levantou, mesmo ele sendo pecador, e falou o quê? Senhor, eu resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. Se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Olha só, ele não tinha se batizado nas águas, ele não tinha recebido o Espírito Santo, ele não tinha feito nada, ele não tinha pedido perdão às pessoas que ele magoou,
Mas quando ele disse, eu resolvo dar fé, abrir mão de alguma coisa para te agradar, Jesus respondeu o que para ele na hora? Quem sabe? Jesus pegou ele pela mão e disse, vamos lá se batizar nas águas. Foi isso? Jesus disse na hora, hoje houve salvação nessa casa. Esse também é filho de Abraão. Abraão foi considerado justo diante de Deus pelo quê? Pelo quê? Pela fé. Na época de Abraão não existia lei ainda. Não existia lei, não existiam os mandamentos. A fé nos torna justo diante de Deus. O meu justo viverá pela fé. Por isso que você vê, chega às vezes uma prostituta aqui, um bandido, e ele se lança no altar, numa fogueira santa, ele todo errado, mas ele se lança no altar, se entrega com sinceridade. O que acontece? Deus transforma aquela criatura. Daqui a pouco você vê aquele bandido cheio do Espírito Santo dando testemunho, e aquele religioso que está dentro da igreja, que diz, eu obedeço os mandamentos, mas não manifesta a fé, fica para trás. Está dentro da igreja, não tem Espírito Santo. Por quê? Porque é pela fé. Está escrito que pela lei ninguém se salvaria. Ninguém consegue cumprir toda a lei. Está entendendo? Nenhum ser humano, só Jesus conseguiu. É a fé que nos torna justo diante de Deus. E essa fé exige o que de nós? Entrega, renúncia, sacrifício, abrir mão de coisas que eu gosto, de coisas que contraria a vontade de Deus. Fé sem sacrifício é religião. Fé sem renúncia é religião. E Jesus mostrou isso, ensinou isso para a gente. É por isso que está dentro da igreja cheio de gente religiosa que a vida não muda. Não muda. Porque ela diz assim, não, eu já vou na igreja. Não, eu não preciso fazer isso, porque Deus sabe, eu já venho aqui, eu já faço as correntes. É um mero religioso, frequentador de igreja. E não muda nada. Porque o que chama a atenção de Deus não é frequentar uma religião, é manifestar o quê? A fé. Está escrito, o meu justo viverá de corrente em corrente. O meu justo viverá obedecendo os mandamentos. O que diz? O meu justo viverá pela fé. Paulo entendeu isso. Ele disse, eu não conto mais com a justiça de obedecer a lei, mas com a justiça que vem da fé. Olha que forte, porque o próprio Jesus, quando ele veio ao mundo, criticavam ele porque ele não guardava o sábado, lembra? Ele falou assim, vocês estão preocupados com a tradição de vocês, ao invés de agradar a Deus. O homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado foi criado por causa do homem. O homem está acima do sábado. Olha só, isso é muito forte. Se você entender isso, pessoal, é para você nunca mais ser um religioso, porque religião só escraviza e pesa, porque é um conjunto de regras que chega um momento que a pessoa fica o quê? É pesado seguir regras. Mas quando você vive pela fé, você consegue se encaixar dentro da palavra. Você não vai viver no pecado, você vive dentro da palavra, sem peso. Sem peso. Isso é libertador. Essa é a verdadeira fé que o Senhor Jesus ensina. E diz assim, ó, olha que forte. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Próximo. Quero conhecer a Cristo. Olha o que Paulo disse. Olha que forte isso. Por que ele estava abrindo mão de tudo? Porque ele disse, eu quero conhecer a Cristo e experimentar o que, gente? O grande poder que o ressuscitou. Quem foi que ressuscitou Jesus dos mortos? O Espírito Santo.
Paulo disse: eu quero experimentar esse poder na minha vida. Por isso que eu abri mão de tudo. Por isso que eu considero as coisas que eu abri mão menos do que lixo. Porque eu quero conhecer a Cristo. Eu quero experimentar esse poder que ressuscitou Ele. Na minha vida eu quero experimentar esse poder. E ele diz assim, ó: quero sofrer com Ele, participando de sua morte. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, e que já alcancei o quê? A perfeição. Nós não somos perfeitos. Por isso que só se vive pela fé. Porque se você buscar perfeição, você nunca vai encontrar. Você nunca vai conseguir cumprir toda a lei. Só Jesus conseguiu. Está vendo? Nós não somos uma obra pronta. Nós somos uma obra em andamento. Ele disse: eu não alcancei ainda a perfeição. Mas, o que, gente? Prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou. Em outras palavras, eu não sou perfeito, mas a cada dia eu procuro melhorar. A cada dia melhorar. É isso que faz você ter uma vida nova, um ano novo. Não é você apenas dizer feliz ano novo. Não, se você não procurar ser melhor a cada dia, evoluir a cada dia, crescer com Deus a cada dia, a vida vai continuar sendo a mesma que foi em 2024, ou até pior. Porque tudo que não evolui, retrocede. Ele quer que nós sejamos aquelas pessoas que tenham foco, que tenham objetivo. Igual Paulo falou: eu prossigo para o alvo. Eu não estou andando nesse mundo sem direção, não. Eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito de vida. A minha vida nesse mundo tem um propósito, eu não estou aqui por estar. Eu não nasci só para fazer peso nessa terra. Eu vim para esse mundo com um propósito. E aí ele diz aqui, ó, volta lá em Filipenses, por favor. Aí ele diz aqui, ó: não, irmãos, eu não alcancei a perfeição, né? Mas concentro todos os meus esforços nisto. Nisto o quê? Em procurar se aperfeiçoar, cada dia mais. Ele disse: eu concentro toda a minha força nisso. E esquecendo-me do passado, e olhando para onde? Para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Olha aí que bacana. Eu esqueço do passado, tanto do que eu fiz de bom ou de ruim. Porque tem gente que às vezes ela não está presa ao que foi ruim no passado, ela está presa aos bons momentos que ela viveu lá atrás. Isso também não faz bem. Passou, acabou. Olha para frente, agora eu tenho que viver o melhor de Deus agora. É ou não é? Não importa o que eu vivi ontem. Deus não vive da glória do passado. Eu quero viver hoje o melhor de Deus na minha vida. E você? Igual tem uma canção que diz: o melhor de Deus ainda está por vir. Mas se você sabe ficar preso ao que passou, então você fica preso ao passado, e você não experimenta o que Deus tem de melhor para você hoje. Quem está entendendo?